Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o verb to be? Por que não? Ó, primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que será que o verb to be é tão polêmico? Deixem aí as respostas nos comentários, porque eu quero saber a opinião de vocês. Por que será? Bom, o que eu sei é que o verb to be é um verbo muito importante. Outra coisa que eu sei também, e por isso que eu estou aí fazendo essa pergunta, né? Por que será que ele é tão polêmico? É que todo aluno de inglês tem sempre um comentário para fazer sobre ele. O verb to be, o tão amado verb to be. Às vezes ele não é tão amado assim, né? Mas, então quais são os comentários que eu, professora de inglês, escuto dos meus alunos? Nunca aprendi o verb to be. Nunca entendi o verb to be. Eu só sei o verb to be. A única matéria que eu aprendi em toda a minha vida em inglês é o verb to be. Ou então, eu só vejo o verb to be, toda aula que eu vou fazer de verb to be, toda professora só fala de verb to be. Meu Deus, verb to be, verb to be, verb to be. Por que será que o verb to be toda hora aparece na nossa vida, nos nossos estudos de inglês? Porque ele é um special verb. Isso aí. Ele é um verbo especial, e se ele é especial, gente, ele vai estar sempre aí com a gente, né? Então vamos lá. Por que o verb to be é um special verb? É um verbo especial. Porque ele não precisa de um verbo auxiliar para fazer a negativa e a interrogativa. Ele faz tudo sozinho, ele dá conta de tudo. E também porque ele aparece em várias outras estruturas. Por exemplo, o present continuous é um tempo verbal que necessita do verb to be para completar ali a estrutura dele. Inclusive, quando a gente faz a negativa e a interrogativa do present continuous, quem nós vamos usar? Algum auxiliar? Não! Toda vez que eu tenho verb to be na minha estrutura, é ele que eu vou usar. É com ele que eu vou fazer a minha negativa e a minha interrogativa. Então, por isso que o verb to be aparece pra gente quando nós estamos começando a estudar inglês, somos ainda iniciantes, mas ele volta em outros tempos verbais mais avançados. Só que para nós entendermos os mais avançados, temos que estar craques no verb to be. E é isso que eu vim conversar com vocês hoje. Sabendo o básico do verb to be, vocês vão ter muita facilidade em várias outras estruturas mais avançadas. Então vamos lá. Afirmativa do verb to be. Como é que eu conjugo? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E se eu quiser fazer uma negativa, é só eu colocar o not. I am not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not. E eu também posso fazer uma abreviação. Is not é igual a isn't, are not é igual a aren't. E se eu quiser fazer uma pergunta, é só jogar o verb to be lá pra frente, eu inverto a ordem. Então, em vez de eu falar I am a teacher, eu pergunto para vocês, am I a teacher? Em vez de eu falar you are students, eu pergunto para vocês, are you students? Em vez de eu falar this is my house, it is my house, eu jogo para vocês. Is this my house? Is it my house? Fácil, né? O verb to be é fácil, gente. Se vocês entenderem esse sentido básico da afirmativa, interrogativa e negativa, depois é só alegria. Muitos beijos, kisses, kisses, bye bye, be happy.